Acompanhe nesse momento a transmissão ao vivo do culto matinal de consagração. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eternal canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Seja tempo já consagrado em Teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o Teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do Teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a Teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Colabore com a Rádio Caná da Galileia. Envie sua oferta para a Caixa Econômica Federal, Agência 4030, Operação 013, conta 1840, dígito 2. Oferte também pelo PagSeguro. Clique no link em destaque no site da rádio.
Preencha os dados e envie sua doação. Contamos com sua ajuda financeira. Que Deus te abençoe. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Peço que você, por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Versículo 1. Nós vamos fazer aqui uma leitura e depois você fica com a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler aqui esses versículos que nós vamos ler na íntegra. Enquanto você encontra, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Que Deus abençoe você que está assistindo essa transmissão pelo YouTube, você que está ouvindo pela rádio Caná da Galileia. Esteja com seu coração aberto. Deus tem uma palavra especial para a sua vida. E depois, assim como o pastor Pedro falou, nós vamos também orar, porque estamos em um ciclo de oração e nós precisamos orar. Precisamos fortalecer a nossa comunhão com Deus. Todos encontraram Mateus capítulo 24? Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 24, versículo 1. Vamos lá. Mateus 24, 1. Glória a Deus. Estamos vivendo os últimos tempos e é iminente que a igreja não possa pregar esse tipo de mensagem, porque Jesus breve vem. Quem crê nisso, que Jesus breve vem? Nós vamos ver aqui na palavra. Daqui, nenhuma palavra de homem, de filosofia humana, é o que nós vamos ler aqui. Está registrado que Jesus breve vem, e estamos vivendo o final dos tempos. Não é tempo de moleza, não é tempo de brincar, não é tempo de se acomodar. É tempo de nós guerrearmos e lutarmos pela nossa vida espiritual. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos.
Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Pode sentar-se no nome de Jesus e você fique com a sua Bíblia aberta nessa passagem. Jesus aqui, ele está no capítulo 21, tem aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado em um jumento, onde as pessoas pegam as suas vestes e colocam nas ruas para que ele pudesse passar. Ali ele estava sendo aclamado como rei dos judeus. No capítulo 22 e 23, ele está contando parábolas, recebendo a afronta dos fariseus. No capítulo 23, ele fala da condenação dos fariseus, ai daqueles que pegam um novo convertido e se torna filho do inferno. Vocês que estão na porta, nem entram e deixam os outros entrarem. O capítulo 23 é só exortação aos fariseus, os religiosos da época. Quando chega o capítulo 24, que Jesus está no templo, e quando ele vai saindo do templo, os discípulos chegam para ele e perguntam, e dizem: Senhor, esse templo aqui é belíssimo, construído, olha as construções do templo. E Jesus diz: não restará pedra sobre pedra. Aqui nós já temos o ensinamento de Jesus sobre o final dos tempos. Porque quantas pessoas estão com seus olhos fitos somente no aqui e no agora? Aqueles discípulos estavam olhando a beleza do templo. Aqueles discípulos estavam olhando aquilo que os homens construíram. E Jesus diz: não vai restar pedra sobre pedra. Não vai sobrar nada, nem um pó. Se nós queremos ter um encontro com Cristo, nós devemos estar com nossos olhos fitos nele, no Senhor. Paulo, ele fala que, Colossenses 3:1, pensai nas coisas do alto, que são de cima, e não nas que são da terra. Tem muitas pessoas frustradas porque só pensam no aqui e no agora. O pastor acabou de falar aqui. Uma pessoa que estava na igreja, mas depois que ela começou a trabalhar, começou a querer juntar para si, abandonou o evangelho. E nós não devemos ser assim. Você que está assistindo não deve ser assim. Mas nós vamos ver que Jesus, depois que ele fala isso, chega no versículo 3, e ele está onde? Ele está no Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras era um local que era muito visitado. Até hoje, quando a pessoa vai em Jerusalém, tem que ir no Monte das Oliveiras. É um monte onde as suas encostas, elas estão cheias de árvores de oliveira. E a oliveira dá o quê? Dá o que? A azeitona, não é? Para fazer o óleo. Aí as pessoas até perguntam, pastor, mas por que cai para o monte, né? Jesus estava no monte. Estava lá em particular, com os discípulos. Jesus estava lá, em um local secreto, local reservado. E os discípulos ficaram espantados com aquilo, porque eles nunca ouviram falar daquilo. Não vai restar pedra sobre pedra, então vai vir um fim. E eles ficaram espantados. E eles disseram, aqui no versículo 3, dize-nos, quando sucederão estas coisas? E qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Eles ficaram já preocupados, perplexos. Senhor, quando é que isso vai acontecer? É logo? É rápido? Jesus dá a dica. Jesus, ele vai falar aqui dos sinais do fim dos tempos e quando ele virá. Se você pegar essa passagem que nós lemos aqui, nós acabamos de sair de um ano entrando no outro, né? E em dezembro, os canais de televisão, eles fazem o quê? Alguns, né? Claro. Eles fazem uma retrospectiva, não é? Retrospectiva do ano. E se você pegar a retrospectiva de qualquer canal de televisão e comparar com esse texto que nós lemos aqui, de Mateus 24, está lá, tudinho escrito.
Não acontece guerras, não acontece terremotos, não acontece fome, não acontece pestes, não acontece mentiras, traição, não acontece escândalos. Está tudo aqui na palavra. É a palavra se cumprindo. Os sinais estão aí. Agora nós devemos estar o quê? Como as 5 virgens nécias. Amém? Amém? As 5 virgens nécias. Não. Se liguem. Como as 5 virgens prudentes. Percebendo, está acontecendo os sinais. Não sabemos o dia, nem Jesus sabe o dia que ele vem. Só o Pai. Só o Pai sabe o dia que ele vem. E nós devemos estar preparados. E aqueles homens ficaram perplexos. E eles começam a perguntar: Senhor, quando é que isso vai acontecer? Versículo 4, Jesus começa a responder. Ele diz: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Jesus está falando aqui que ninguém engane aos discípulos. Mas em 2 próximos versículos aqui, ele vai falar que muitos enganarão. Por que é que as pessoas elas são enganadas? Vede que ninguém vos engane. O próprio Deus falou para Adão: Adão, tudo isso aqui é teu, tudo. Imagine um local lindo, belo, um jardim, um paraíso. Você pode comer de tudo, só não toca nessa árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal. Se você tocar, você vai morrer. O próprio Deus falou para Adão. E Adão repassou essa informação para Eva. Tudo isso aqui é nosso, menos aquilo ali. Aí vem o diabo, começa a conversar com Eva, e diz o quê? Toca, isso aqui é muito belo. Não, o Senhor diz que se nós tocarmos, nós iremos morrer. Aí o diabo: é certo que você não vai morrer. Você vai ser como Deus. Olha só. Diabo enganando. É certo. Não, você não vai morrer, não. Você não vai morrer, mas você vai ser como Deus. Era o que ele queria ser. Ele não queria ser mais do que Deus. Enganou a Eva. Quantas pessoas... O próprio Deus falou e a pessoa foi enganada. E muitos homens de Deus, pastores, falam, pregam a palavra, mas as pessoas são enganadas. Por que são enganados, irmão Rafael? Oséias 4:6 diz: o meu povo, Deus está falando, o meu povo, não é nações ímpias, não são nações pagãs, não são nações que não conhecem a Deus. Está dizendo o meu povo, povo de Deus, que se diz que é de Deus, está sendo destruído porque lhe falta o quê? Porque falta poder? É assim que está o texto, irmão? Porque lhe falta dinheiro. O povo está sendo destruído porque falta dinheiro, é? Porque lhe falta conhecimento. As pessoas são enganadas porque falta conhecimento da palavra. As pessoas não querem ler a Bíblia. As pessoas querem ler o livro do filósofo A, B, C, D, F, G, o alfabeto todo. As pessoas querem ler o livro do teólogo fulano de tal. As pessoas querem ler o livro do pastor fulano de tal. As pessoas não querem ler a Bíblia. Não, irmão, você é calvinista ou você é arminiano? Tem gente que não sabe nem o que é isso. Aí tem gente que lê tanto livro de outros pastores que ensina isso, irmã Regina, e não lê a Bíblia. Se torna isso que eu acabei de falar por causa de pastores, e não por causa da Bíblia, pastor. Jesus está dizendo: vede que ninguém vos engane. Mas quantas pessoas são enganadas? Quantas pessoas são ludibriadas? Uma palavra fácil. Facilidade. As pessoas querem facilidade. Antes de começar o culto, estava falando ali com o apóstolo Elisandro. Recebe aí, irmão. Estava falando para ele, as pessoas elas querem vitória, querem bênção, mas não querem orar. Quantas pessoas estavam ontem aqui no culto? Muitas, não é? E hoje? As pessoas não querem orar, não querem vitória, querem assim, fast food, comida rápida. Liga aí, faz um pedido aí de comida, a pessoa vem deixar. Aí, pastor, faz uma oração aí, pastor, que a minha bênção, para a minha bênção chegar daqui a 3 minutos. Aí o profeta chega e entrega a bênção, é assim? As pessoas querem facilidade, não quer pagar o preço, não quer orar, não quer jejuar.
Como a irmã Regina falou, ela pode estar muito bem passeando. Pastor Feijó, não vou para a igreja hoje, porque hoje é meu aniversário, pastor, certo? Vou sair aqui com a minha filha, meu esposo, vou lá para a praia de Iracema, lá para o restaurante mais chique aqui de Fortaleza, e eu não vou, tá certo, pastor? Ela está aqui, pagando preço, servindo a Deus, irmão. E é isso que falta em muitos de nós. As pessoas querem facilidade. Mas Jesus, meu irmão, o evangelho não é com facilidade. Nós lemos aqui, vamos ver novamente. Então Jesus ele começa dizendo: vede que ninguém vos engane. Aí o versículo 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha Jesus dizendo aqui: vede que ninguém vos engane. Aí Jesus diz: muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão. Jesus está dizendo que vai enganar. Eu sou o Cristo, por quê? Nessa época aqui, os judeus, eles esperavam o Messias. Eles esperavam o Salvador, o rei dos judeus. É quando apareceu João Batista, ocasionou lá um reboliço enorme, e as pessoas começaram a frear João Batista, até ele perder a cabeça. E quando Jesus chegou, outro alvoroço. Então as pessoas esperavam o Messias. Mas esperavam o Messias como? Vindo um rei, como Herodes, né? Como os reis da época. Vem como Davi, montado num cavalo, uma coroa. É o Messias. Esse é o Messias. Então o que Deus quer nos comunicar aqui? As pessoas elas queriam o Messias. O Messias trazia o que para as pessoas? Esperança. E quando as pessoas buscam esperança hoje, buscam uma solução para os seus problemas, resposta para as suas indagações, elas vão aonde? Na igreja. Elas vão buscar esperança, mas quando elas vão buscar esperança na igreja, elas vão encontrar o quê? Falso profeta, as facilidades da vida. Não, venha para cá que hoje você é desempregado, amanhã você é patrão. Você não é abençoado hoje, mas amanhã você vai ser. As pessoas querem ouvir isso. Se eu chegasse aqui e pregasse essas coisas, estava lotado aqui, irmão. Mas não está. As pessoas elas querem facilidades. Por isso que são enganadas. Eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Não é pouco, não é muitos. Quantos são enganados por aí? Quantas pessoas que seguem ao homem e não seguem a Cristo? Igreja grande, que tem várias filiais, aí o pastor da sede consagra um pastor, o pastor ali é muito carismático, cativa as ovelhas, aí de repente dá uma do Satanás na cabeça dele, ele sai da igreja, aí ele monta o próprio ministério dele, arranca as ovelhas da igreja. As pessoas seguem os homens. Por que não fica na igreja? Está seguindo o homem. Aí o homem lá na frente vai e peca, e aí como é que fica as ovelhas? Dispersas, sem ovelhas, sem pastor. Então Jesus está dizendo que muitos serão enganados, mas vocês não estão sendo enganados. Vocês estão recebendo a palavra de Deus essa noite, e vocês recebem a palavra de Deus aqui quase todos os dias. Vocês são alimentados, são fortificados. Não é com leitinho, não. É com fortalecimento mesmo. Comida forte para vocês. Aqui vocês não tem... Pode reclamar de qualquer... Pastor, está quente aqui, pastor. Reclama. Pastor, bota um ar-condicionado aqui, pastor. Pode reclamar disso. Agora, reclama que está sendo pregada aqui a palavra. Você não reclame não, irmão. Aqui a palavra é pregada todo dia. Todo dia aqui, na rádio. É pregada aqui. Isso é heresia, irmão. E muitos estão sendo enganados. Versículo 6. E certamente, olha o que Jesus afirma, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, Jesus está dizendo, vejam, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Imagina Jesus falando isso para os discípulos. Olha, vai haver guerras aí, rumores de guerras. Os discípulos já estavam espantados, ficaram mais ainda. Por isso Jesus disse, não se assuste não, porque é importante isso acontecer. Agora algo que eu estava imaginando, lendo essa palavra, preparando.
Imagine só, guerras, rumores de guerras. Quantas guerras nós já passamos, né, pastor? Principalmente no início do século passado, século XX. Agora imagine só essa cena. Um homem que nasce no início do século XX. O homem nasce em 1900, pastor. Nasce em 1900. 1900 ele nasceu. Quando ele completa 14 anos, ele está em que ano? Ele nasceu em 1900. Ele está com 14 anos, ele está em que ano da era? 1914. Com 14 anos, ele se depara com a Primeira Guerra Mundial. Se depara com a Primeira Guerra. Detalhe que eu não falei, esse cara é crente, se torna crente, começa a ler a Bíblia. Passa-se 4 anos, termina a Primeira Guerra Mundial, dura 4 anos. Ele está com quantos anos? 18. Se liga aí. 18 anos, Primeira Guerra Mundial. Quando ele chega com 39 anos, 1939, ele se depara com a Segunda Guerra Mundial. Dura 6 anos, 45. 1945. Ele está com 45 anos, já viu 2 guerras mundiais. 2 guerras mundiais. Na Primeira Guerra Mundial morreram cerca de 30 milhões de pessoas. Na Segunda morreram quase 90 milhões. Ele está vendo tudo isso. Só que quando chega no final da Primeira Guerra Mundial, 1918, até 1920, tem um surto aí pior do que essa Covid que nós estamos tendo aí, que é a gripe espanhola. Atingiu, na época, 1/4 do planeta Terra. 500 milhões de pessoas foram atingidas com essa enfermidade, com essa gripe. 500 milhões. Se é 1/4, então 2 bilhões de pessoas era a população da Terra naquela época. E morreram 50 milhões de pessoas. Ou seja, o cara com 45 anos, ele já viu 2 guerras mundiais, ele já passou por uma epidemia, por uma pandemia. Ele vendo isso, Jesus vai voltar agora. Jesus ele vai vir agora, esse tempo, porque guerras, epidemias aqui, e Jesus vai voltar. E quantos tempos já se passaram? Quase 100 anos. Quase 100 anos disso. Né? E outras tantas guerras que já tivemos. E que haverá. Porque a Terceira Guerra Mundial, para estourar, é um pulo. Provavelmente, essa Terceira Guerra Mundial será na Grande Tribulação. Provavelmente. Porque diz a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 6, dos 4 selos do Apocalipse, 4 cavaleiros do Apocalipse. E um é o cavalo vermelho. E o cavalo vermelho significa a guerra, a morte. E ali haverá guerra. Então, a Terceira Guerra Mundial. Aí, essa questão de não vos engane, tem pastor Feijó, que prega que nós vamos passar pela grande tribulação. Deixa ele lá passar sozinho. A igreja, aqui nós estamos sofrendo na graça, imagina na grande tribulação. Então, guerras e rumores de guerras. Nós não devemos nos assustar. Por quê? Porque ainda não é o fim, é necessário acontecer. Versículo 7. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Teve um ano aí, 2016, 2017, se não me engano, um terremoto no Nepal que quase devasta a cidade todinha. E tinha um ídolo lá, uma imagem gigante lá, que foi despedaçada a imagem todinha. E aqui, Mateus, ele é um detalhe interessante, que no versículo 7, Mateus ele fala que haverá fomes e terremotos. No Evangelho de Lucas, ele fala que haverá fomes, epidemias e terremotos. Porque Lucas era médico. E Lucas, sendo médico, ele sabia do problema da saúde. Epidemias. É o que estamos vivendo. É o final dos tempos. Fomes. Se há fome, as pessoas ficaram doentes. O que acontece na África? Que a África é o centro lá onde tem
algo lá espiritual sobre aquela nação que é uma fome terrível. As crianças com fome e acabam morrendo. Doenças, fomes, pestes, é o que nós estamos vivendo. E Jesus fala no versículo 8: porém, tudo isto é o princípio das dores. Princípio das dores. Quem já foi mãe aqui já sabe. Mulher, quando está ali já com as dores, princípio das dores, corre logo para o médico, porque já vai ter o neném. É só o princípio das dores, né? Não está tendo parto, não, é o princípio. É o começo. Vem algo pior. O pastor falou isso aqui ontem. Vem algo pior por aí. É profetizando o caos? Não, é porque está na palavra. E nós, meu irmão, nós que temos o Espírito Santo, nós que estamos aqui na igreja quase todos os dias, nós devemos guardar a nossa vida no Senhor. Guarda a tua vida no Senhor. Apocalipse capítulo 3, o Senhor diz assim: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Nós devemos guardar a nossa vida, porque o tempo que nós estamos vivendo é tempos difíceis. Versículo 9: então sereis atribulados e vos matarão. Meu Deus, que é isso, Rafael? Como Jesus está falando isso aqui para os discípulos, isso aqui aconteceu. Eles foram atribulados e mataram. Morreram. Se você chegar em Atos capítulo 12, Herodes mandou passar fio de espada a Tiago, o apóstolo. Por quê? Eles foram atribulados. Foram atribulados. Mas isso aqui acontece pelo mundo afora? Acontece. China, Coreia do Norte, Eritreia, Nigéria, Índia, são países, pela Organização Porta dos Fundos, a lista dos países de perseguição religiosa. Você entrar lá dizendo que é cristão, que prega Jesus, é morte na certa. Morte na certa. Ele conclui dizendo assim: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Seres odiados. Se você vê uma igreja, aquela igreja é muito bonita. Aquela igreja ali, olha, se eu fosse crente, eu era daquela igreja. A igreja não é para ser amada, não. A igreja é para ser odiada. Por causa do nome de Jesus. Jesus, ele fala assim: vocês não são do mundo. Eu vou guardar vocês do mundo. Porque se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Mas como vocês não são do mundo, o mundo vai lhe odiar. Perseguição, meu irmão. Luta. Foi dito aqui: sal da terra, a luz do mundo, é fazer a diferença. Nós devemos influenciar, não ser influenciados. Nós estamos sendo influenciados, deixando o mundo entrar na igreja. Não, meu irmão. O mundo é da porta da igreja para fora. Aqui se prega a palavra, a verdade. Seremos então odiados, todas as nações, por causa do nome do Senhor. Nesse tempo, versículo 10, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Estamos vivendo escândalos? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Escândalos. Aconteceu isso. Nossa, mataram o pastor. A mulher do pastor matou o pastor. O casal ali se separou. Olha, o pastor famoso se separou da esposa. Escândalos. Escândalo. Isso aí para a mídia é, prato cheio. Para tacar o pau na mídia, moleza. Trair e odiar uns aos outros. Uma amiga minha, ela disse assim, o pai dela é pastor, o bispo Palhano, pastor Feijão, a filha dele, disse assim: Rafael, se eu te contar o que acontece nos bastidores da igreja, você nem acredita. Ela disse que um pastor, da filial da igreja dele, da Jerusalém lá, foi de manhã abrir a igreja. Quando ele chegou para abrir a igreja, tinha um pastor de uma outra igreja, jogando óleo ungido, fazendo oração, macumba gospel, como o pastor Elias pregou aqui um dia desses, para fechar a igreja. Um pastor
de outra igreja chegou ungindo lá para fechar a igreja, porque não estava gostando. Odiar, irmão, escândalos. Isso aqui é dentro da igreja, não é fora. Jesus está falando aqui, é para os seus discípulos. E os discípulos representam a igreja do Senhor, cada um de nós aqui. Versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. Aí de novo ele vai usar esse verbo. E enganarão, de novo Jesus falando, e enganarão a muitos. Falso profeta. Sabe que tem falso profeta por aí? Tem ou não tem? Hein, pastor Pedro? Isso. Mas Jesus ele diz assim, ó, se chegar aqui na igreja uma pessoa que profetiza, que opera milagres, que expulsa demônios, você vai dizer que é homem de Deus, sim ou não? Você vai dizer que é homem de Deus, né? A pessoa que faz isso, olha, orou, o demônio se manifestou, saiu. Tá, cadeira de rodas, ora, ficou em pé, nossa, milagre, é homem de Deus, é? Jesus disse assim, que tem muitas pessoas que fazem isso aí, ele diz, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim que praticar iniquidade. Porque tem pessoas que fazem isso aí, meu irmão, em nome de Deus, e é falso profeta. Tem gente que ora, que profetiza, está aqui no púlpito, que prega, que canta, mas lá fora, sabe-se lá Deus o que é que faz. Muitos falsos profetas. O profeta, meu irmão, é o porta-voz de Deus na terra, representante de Deus na terra. Eu falo, olha, Deus está mandando te dizer isso aqui, vai acontecer. Deus está falando, a pessoa não tem temor. A pessoa não tem temor, está com a mente cauterizada, porque a pessoa fala isso aqui no nome de Deus. A continuação dessa mensagem será transmitida na próxima semana. Não perca! Você está acompanhando a transmissão ao vivo do culto de consagração. Que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vida é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom rei nos chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará.
Colabore com a Rádio Canada Galileia. Envie sua oferta para a Caixa Econômica Federal, Agência 4030, Operação 013, conta 1840, dígito 2. Oferte também pelo PagSeguro. Clique no link em destaque no site da rádio. Preencha os dados e envie sua doação. Contamos com sua ajuda financeira. Que Deus te abençoe. Você acabou de acompanhar a transmissão ao vivo do culto matinal de consagração.